Irmãos, o verso 1, capítulo 8 do Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, o verso 1 vai dizer dessa forma, assim. Vou ler já, os irmãos acompanhem. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. O verso 3 vai dizer: e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disse-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Que dizes tu, pois? E isso diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, como se não os tivesse ouvido. Amém? Irmãos, pode assentar em nome de Jesus. Louvamos a Deus por essa noite na presença do Senhor, pela vida dos nossos pastores e por tudo que Deus tem feito em nosso meio. Bom, reforçando aquilo que eu já havia dito sobre o nosso batismo. Se algum dos irmãos tem um anseio, desejo de se batizar, irmãos, procure a irmã Jéssica, dê o nome a ela. E conforme eu havia dito, conforme a orientação, o pastor Anderson depois estará marcando a data, para que essas pessoas sejam instruídas através do ensino da palavra do Senhor. Volto a dizer, os adolescentes que têm o desejo de batismo, procure a irmã Jéssica, junto com seu papai e sua mamãe, se aqui estiverem, deixe o nome lá. Aí você vai falar: pastor Daniel, eu tenho vício de Coca-Cola. Irmão, procura a irmã Jéssica, e depois nós estaremos instruindo esses adolescentes, para que assim Deus possa estar confirmando ao coração deles, e eles descendo as águas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Irmãos, o tema que nós lemos, e um tema bem importante para a igreja, atual também, narra uma história de acusação, uma história de que a parte religiosa, entendendo da forma que assim acha por bem entender, usam de uma ocasião de entendimento do seu próprio conhecimento, para pegar uma situação e fazer com que essa situação fosse constrangedora diante da pessoa de Jesus. O capítulo 8 de João, eu acho um capítulo bem interessante, irmãos, porque ele nos ensina sobre aquilo que o pecado faz com que aconteça na vida de uma pessoa, mas também ele nos ensina a respeito da graça de Jesus, ao manifestar a sua graça. Interessante, os irmãos conhecem essa história, preste bem atenção naquilo que Deus vai falar comigo e com você nessa noite. O intuito do nosso adversário, irmãos, quando ele se rebela aos céus, e ele é lançado porque pensou que poderia subir mais alto, ser semelhante a Deus, ele é lançado por terra. Os irmãos sabem que ele consegue, então, manipular dentro do jardim do Éden, a um casal que Deus havia formado e colocado ali para adoração a Deus. E manipulando, faz-se então que o homem passa a ter a compreensão daquilo que é bom, daquilo que é ruim. E Deus, a indagá-los, eles se esquivam, tentam fugir, mas Deus lança sobre a vida daqueles ambos, por causa do erro cometido, uma palavra. Mas o que me chama a atenção e que é interessante, irmãos, que por mais que o homem tenha errado dentro do jardim, que por mais que Deus tenha expulsado o homem do jardim, por mais que Deus tenha dito à mulher sobre as dores de parto, ao homem sobre o trabalhar para se sustentar, interessante que no verso de número 15 do capítulo 3 de Gênesis, existe uma profecia tremenda, que da mulher nasceria alguém, o seu calcanhar seria ferido, mas com os seus pés esmagaria a cabeça da serpente. Isso nos dá a entender, irmãos, bendito é o nome do Senhor, que Deus na sua grandeza, Deus na tua soberania, no teu poder, na sua glória, na sua santidade, nós temos que entender que Deus,
E a igreja que somos nós, Deus nos permite, não há nós autoridade alguma de lançarmos fora a criação feita por Ele, porque a criação feita por Ele pertence a Ele, ao seu tempo Ele dará a essa criação o seu julgamento. O que me chama a atenção, bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo, que esses homens então pegando essa mulher no ato do pecado. O pecado, irmãos, o adversário, ele vai, como dizem, costumam falar, ele ajuda a pecar, mas não ajuda a esconder. Quando o ser humano ele erra, independente daquilo que você faça, o adversário de sua alma que te fez, te impulsionou a você cometer o pecado, ele vai armar uma situação para que seu pecado seja apresentado diante de todos, para que as pessoas, se achando autossuficiente em julgá-lo, julgar a sua pessoa pelo ato cometido, as pessoas, aleluia, vêm a ponto de querer humilhar, de querer te julgar, de querer colocar como um nada, como uma escória de uma sociedade diante de um erro que você cometeu. Porque o adversário, irmãos, em todo momento, o intuito maior do adversário é querer fazer que eu e você, irmãos, percamos a viva esperança que é depositada em Cristo Jesus, sabendo, bendito é o nome do Senhor, que a nossa certeza, aleluia, é uma certeza, bendito é o nome do Senhor, que ainda como cidadãos aqui da terra, porém a nossa morada não é aqui, a nossa morada ela é no céu. E eu sempre digo, eu volto a dizer, que o diabo ele tem raiva, o diabo ele tem ódio da igreja, o diabo ele tem raiva, o diabo ele tem ódio de nós que professamos a nossa fé em Cristo. Por quê? Porque um dia ele esteve lá e ele está condenado para a eternidade. Sabe por quê? Porque ele quer batalhar contra a igreja, porque ele jamais voltará a estar lá. Mas eu e você, em nome de Jesus Cristo, um dia, assim como ele é, nós o veremos. Só que para chegar neste momento do arrebatamento da igreja ser arrancada com força, existe uma batalha constante. Por isso que o escritor aos Efésios vai falar sobre a armadura para resistir o dia mau. A igreja tem que ter por consciência, irmão, por sentimento de adoração, que nós não temos, bendito é o nome do Senhor, ali que tomar posição de lançar fora aquilo que pertence a Ele. Nós pertencemos a Ele, a igreja pertence a Ele, a sua casa pertence a Ele, o seu ministério pertence a Ele, a sua alma pertence a Ele. Bendito é o nome do Senhor, o Espírito de vida que em ti habita pertence a Ele, porque a Bíblia diz que Ele formou o homem e soprou o fôlego de vida sobre as suas narinas. Então, irmãos, nós viemos do céu, do alto, e para lá nós voltaremos. Interessante que o acusador ele sempre vai querer apresentar o pecado. Êxodo, no capítulo 20, fala sobre os 10 mandamentos. O verso 13, se eu não estou enganado, fala sobre não matarás. E o verso 14 fala sobre não adulterarás. Toda lei ela tem um caput, ou seja, ela tem uma ordenança, primeiro, principal. O verso 14 está dizendo, não adulterarás. Aí tem os seus incisos, os seus artigos dentro dessa lei para se cumprir. Interessante que a mulher ela foi pega em ato, adulterando. Pegaram ela e levaram só a mulher para Jesus. Só a mulher. Religioso levou só a mulher para Jesus. Sendo que a lei, e nos seus artigos vai dizer no capítulo 20 aos Levíticos, no verso de número 10, dizendo, e o homem que adulterar, e a mulher também como a mulher que adulterar, e cometendo o adultério com a mulher do seu próximo, certamente morrerá. Deverão morrer o adúltero e a adúltera. A lei era para ambos, era para o homem, era para a mulher, não era só a mulher que deveria ser apedrejada, condenada à morte. Os religiosos, na sua autoridade, no seu conhecimento, visto pela sociedade como homens íntegros e sábios, pegam uma mulher já na sua mediocridade, que havia cometido algo errôneo, e expõe diante de todos para condená-la à morte, livrando assim então o seu parceiro. É assim que o diabo faz. O diabo ele quer causar divisões,
para que assim as pessoas se intitulem, se coloquem como pessoas capazes de se subjugar, de colocar-se como santos diante de uma sociedade, e menosprezam aqueles que por alguma falha ou falta de conhecimento abaixam a cabeça diante da graça de Jesus Cristo, por não conhecer e por não ter a certeza que por causa da graça nós somos, bendito é o nome do Senhor, alcançadores de uma salvação que nos levará aos céus. Então, ao apresentar aquela mulher, ao querer indagar e pegar Jesus, nos versos que nós lemos, continuou no pátio do templo, fazendo aquilo que estava fazendo, a princípio instruindo, escrevendo. Não sabemos o que Jesus estava escrevendo, porque o Espírito Santo de Deus não nos revelou através da sua palavra. Mas se nós formos, bendito é o nome do Senhor, tentar imaginar, porque estava chegando naquele momento uma acusação, irmãos. Uma acusação. Estava chegando naquele momento alguém para ser julgado de forma errada. Porque se fosse para cumprimento da lei, os dois deveriam estar ali, mas levaram apenas a mulher. Talvez Jesus, bendito é o nome do Senhor, estivesse escrevendo a profecia do verso número 15 e do capítulo 3 que eu mencionei nessa noite de Gênesis, porque sabia que o adversário, o intuito maior dele é destruir, irmãos, é acabar com a sua criação, não lhe proporcionando a criação, a restauração, e através da restauração, bendito é o nome do Senhor, a reconciliação com Deus. Jesus, vendo que os acusadores daquela mulher se inflamavam a ponto de querer uma resposta imediata, ele não deu ocasião àquela inflamação momentânea, mas observando sim, que o intuito maior daquela reunião é para mostrar que Jesus não estava cumprindo a lei, mas pelo contrário, a lei seria cumprida conforme a vontade dele, bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Interessante, irmãos, que quando a Bíblia diz, e Pedro ele vai descrever bem claro dessa forma, no seu capítulo 5, no verso de número 8, sede sóbrios, vigiais. Por quê, irmãos? Porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Vigiar, irmãos, o adversário ele quer pegar, sabe, o seu erro, que muitas das vezes você entra em depressão, entra em angústia, entra em desespero, porque você dá tamanha ênfase, aleluia, aleluia, aquilo que a sociedade há de dizer, aquilo que o irmão há de falar. Mas eu quero dizer uma coisa para você: vigiar e ser de sóbrio, o vosso adversário, ele está bramando para procurar alguém para tragar, ou seja, para tirar da presença do Senhor. Não permita que o teu erro te afaste de Deus, mas nesta noite eu quero trazer o seu coração diante desta, aleluia, oportunidade, desta mensagem, que mesmo no teu erro, Jesus, ele continua te amando, que mesmo no teu erro, Jesus continua com a história escrita na sua vida, que mesmo no teu erro, a história não será esquecida, mas o nome dele será glorificado. E Jesus, ele diz então: aquele que não tiver pecado, atire, irmãos, a primeira pedra. Talvez estava ali no meio daquela mulher, aquele que estava cometendo adultério com ela, no meio daquele povo, aquele que estava cometendo adultério com ela. Sabe por quê, irmãos? O adversário, ele vai querer sempre apontar para te condenar. Jesus, de forma sábia, sabendo que a lei fazia com que os dois viessem a ser julgados, Jesus disse: aquele que não tem pecado, aquele que não pecou, atire a primeira pedra. Aquele que se considera santo dos santos, atire a primeira pedra. Aquele que se considera conhecedor de tudo, de todos, atire, julgue, condene agora. Está nas suas mãos a responsabilidade de dar a sentença a ela.
Eu quero dizer nessa noite para você, no nome do Senhor Jesus Cristo, através da misericórdia, porque as muitas misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, porque a sua misericórdia, ela se renova a cada manhã. Meu irmão, minha irmã, ainda que você esteja errado, ainda que você esteja, bendito é o nome do Senhor, cometendo algo que venha entristecer nesta noite, eu quero dizer, existe a oportunidade do arrependimento. Tiago, ele diz no capítulo 4, verso número 7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e o diabo fugirá de vós. O diabo, vosso adversário, irmãos, ele vai tentar toda ocasião para fazer que você peque, seja qual for o pecado. Mas nessa noite eu tenho uma palavra de Deus para você: sujeitai-vos, pois, a Deus, ou seja, esteja debaixo da obediência de Deus, esteja debaixo da palavra de Deus, esteja debaixo da ordenança de Deus. Resista ao diabo, sabe por quê? Porque ele vai fugir de você. Porque a promessa do Senhor, irmãos, que quer que todos os homens tenham conhecimento e tenham condições a ser levado à salvação. Interessante que os acusadores começaram a sair um por um, baixaram a cabeça, saíram um por um, porque não tinham como lançar uma condenação, uma pedra àquela mulher, porque todos, sem exceção, eram homens pecadores, que pensavam que, aleluia, que ao cometer os seus pecados, estavam escondendo de Deus aquilo que estavam fazendo. Irmãos, de Deus ninguém esconde nada. A sua maior preocupação, a minha maior preocupação, quando nós fazemos algo que venha entristecer o Espírito de Deus, não é o que o pastor venha pensar, não é o que o seu líder venha pensar, não é o que o irmão ao seu lado venha pensar. A sua maior preocupação deve ser o que Deus está pensando de você, o que Deus está querendo de você, o que Deus, ao olhar para dentro do seu coração, tem encontrado, minha irmã, meu irmão. O que Deus tem encontrado dentro do seu coração, tem louvado o nome dEle, ou tem entristecido o Espírito dEle. O que Deus tem encontrado no seu coração, tem exaltado os céus, ou tem feito que os céus chorem. O pecado, todos nós pecamos, mas há sempre a oportunidade para o arrependimento. Interessante, ao saírem, Jesus, ele indaga e diz àquela mulher: onde estão os seus acusadores? Lembra, irmãos, o que João escreve, nós costumamos dizer sempre, que é o capítulo 3, um verso maravilhoso, que é o verso 16, o verso 17, do capítulo 3 do Evangelho de João, que vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira. Explicar esse amor, irmãos, é aquilo que Jesus estava demonstrando naquele momento para aquela mulher que veio para ser apedrejada, mas viu seus algozes baixarem a cabeça e saírem. O amor de Deus manifesto, através do amor de Deus manifesto, Deus estava lhe proporcionando perdão e a oportunidade de uma vida nova. Amar o mundo. Jesus, bendito é o nome do Senhor. O exército celestial que combate um demônio, que esse demônio é lançado por terra, que esse mesmo demônio, ele invade um jardim que Deus cria o homem, faz com que o homem peca contra Deus, e Deus tira o homem do jardim. Esse mesmo demônio que age, bendito é o nome do Senhor, porque o mundo jaz no maligno, irmão, mas nós pertencemos a Deus, bendito é o nome do Senhor, que age frequentemente para nos destruir. Ele frequentemente está batalhando, mas existe esse tal desse amor, de uma forma que eu não sei explicar, que Deus é esse que ama o homem que adultera, que Deus é esse que ama o pior dos ladrões, que Deus é esse que ama, bendito é o pior dos traficantes, que Deus é esse que ama o pior dos fofoqueiros, que Deus é esse que ama o pior miserável, que Deus é esse, que Deus é esse. Como explicar um Deus que me ama sendo eu miserável pecador?
Reveséria vassoplexia, daia vassouria, daia vassouria. Como explicar, meu irmão? Me explica, tente explicar para você mesma, para você mesmo. Que conhece os seus pecados, que conhece as suas falhas, que conhece tudo que você faz, seja de bom ou de ruim, mas mesmo assim Ele nos ama. Mas mesmo assim Ele nos olha com o olhar de amor, esse tal deste amor que me constrange a ponto de eu não ter condições de olhar para os céus e querer confrontar a glória que nele há de ser revelada. Que amor é esse que constrange a minha alma a ponto de eu levantar pela manhã e não saber sequer agradecer a Ele pelo dom da vida? Que amor é esse? Enquanto o mundo tenta se gladiar, enquanto as pessoas tentam se destruir, enquanto as pessoas tentam se condenar, achando que é uma melhor que a outra, o amor dele permanece no mesmo lugar, na mesma posição, na mesma finalidade, com a mesma função, com o mesmo propósito. Que o verso de número 17 do capítulo 3 vai dizer: não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Se nós, igreja, começarmos a entender, irmãos, preste atenção, que a igreja é uma instituição criada por Deus para o ajuntamento de pessoas o adorar. Que a nossa função é pegar aquilo que Ele nos deu, que é a sua palavra, e levarmos essa palavra a todos os homens, da forma que Ele nos deixa revelada, escrita, sem que eu e você coloquemos em cima dessa palavra aquilo que muitas das vezes nós achamos, ou seja, o tal do achismo. Mas nós temos que levar a veracidade da palavra do Senhor, a essência da palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele quer que todo mundo, irmão, seja salvo. Ele quer, bendito é o nome do Senhor, que todos sejam salvos. Volta a dizer, enquanto o adversário batalha de alguma forma para querer te acusar, existe um Deus batalhando para te absolver, bendito é o nome do Senhor. E a sua sentença já foi, aleluia, derramada lá na cruz. Sabe aqueles pregos que entraram sobre as suas mãos? Sabe aquela coroa que desceu, irmãos? Como imagina um tamanho daqueles espinhos que cravaram a sua cabeça, aqueles espinhos que cravaram as suas mãos, irmãos, bendito é o nome do Senhor. O açoitamento, aleluia, romano, aleluia, com chicotes que haviam pontas de metais ou de ossos, que ao entrar na sua carne, lançava para fora um pedaço de carne, a ponto dos seus órgãos internos serem reconhecidos. Esse foi o amor da cruz. Esse foi o amor da cruz. O amor sofredor. Um amor que não se importou, bendito é o nome do Senhor, que se clamasse aos céus, Deus enviaria o exército se fosse necessário para calar toda uma terra. Mas aquilo que Isaías escreve no capítulo 53, como ovelha muda, levada ao matadouro, foi levada ao matadouro, não abriu a boca. Sabe por quê? Para que eu e você hoje, reverséria, cafaçoplexia e avassouria séria, para que eu e você na data de hoje, em vez de nos preocuparmos em condenar, possamos ter a oportunidade de perdoar e fazer que com perdão lançado, liberado, gere ao coração uma viva esperança de restauração, de restituição, de renovação, de alegria, de paz, de harmonia, de poder e da glória de Deus. É a graça versus o pecado, irmãos. É o momento de nós, igreja, entendermos, volto a dizer, que lá dentro da sua casa, talvez, aos olhos de alguém, esteja a pessoa mais pecadora. Aos olhos de alguém, esteja a pessoa mais rebelde.
aos olhos de alguém, esteja alguém que é a ponto de te inflamar o seu sentimento, de você dizer assim, não tem mais jeito. Mas eu quero dizer, tem jeito. Existe ainda tempo, bendito é o nome do Senhor, porque Ele está falando, vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei, tomai sobre si o meu jugo que é suave, o meu fardo que é leve. O amor de Deus, irmãos, tem que me constranger. Quando eu pensar dar lugar ao diabo, e na minha mente vier qualquer mentalidade que venha querer condenar o meu semelhante, o Espírito de Deus que em mim habita, e que o apóstolo Paulo diz que nós, sendo vaso de barro, habita aí dentro de nós tamanha preciosidade, que esse Espírito faça a chama do aleluia, a chama celestial arder ao meu e ao teu coração, a ponto de colocar por terra todo o mal que queira nos afrontar. É o amor de Deus. Sabe você que procura às vezes alguém para conversar e não tem, alguém para falar e não tem, alguém para se abrir e não tem? Eu quero dizer para você que o Espírito de Deus está em você, intercedendo com gemidos inexprimíveis diante de Deus. É como Deus pegasse a sua oração, talvez, aleluia, que você não consiga falar, você só chora. Deus convertesse aquela oração, e o Espírito Santo de Deus convertesse aquela oração e apresentasse diante do Pai, intercedendo ao Pai, para te alegrar, para demonstrar para você que você não está sozinha, que você não está sozinho, que a sua casa não foi abandonada, que os seus projetos não foram esquecidos, que as suas acusações Ele toma nas mãos dEle, não para condenar o seu acusador não, mas para lançar fora e mostrar para você que as acusações que vieram contra você, Ele transforma, e daquela mesma forma que Ele olha para aquela mulher, disse assim, aonde estão os teus acusadores? A mulher olhando não acha. Jesus diz assim, eu também não te condeno. Porque, irmãos, vai chegar o momento de nós nos apresentarmos diante de Deus. A salvação, ela é pela graça. Quem nos dá a salvação é Jesus. Eu não tenho, aleluia, recurso assinado, aleluia, por Jesus, ou seja, uma ordem para representá-lo aqui, olhar para você e dizer que você não vai entrar no céu. Quem sou eu? Eu não posso dizer assim que esse irmão, essa irmã não vai entrar no céu. Quem sou eu? O que eu tenho por obrigação é dizer assim, irmãos, vamos junto. Sabe por quê? Porque Jesus falou para aquela mulher assim, vai, mas não peques mais, bendito é o nome do Senhor. É uma nova história, é algo verdadeiro, é algo que você vai poder caminhar, e caminhando você vai dizer, o meu Redentor vive, em breve se manifestará. Assim como Ele é, nós o veremos. A glória do Senhor se manifestará sobre a sua casa, a glória do Senhor se manifestará sobre a sua família. Não permita que o diabo julgue a tua casa, não permita que o diabo julgue a tua família, não permita que o diabo aponte o dedo dentro da sua casa e queira mandar. Não permita isso, minha irmã, meu irmão. Pelo contrário, se o diabo ousar chegar perto da sua casa, se ele ousar bater na sua porta, ele sabe que lá dentro existe a presença dele, a presença de Deus. E aonde há a presença de Deus, bendito é o nome do Senhor. Quando há a presença do Senhor, irmãos, não tem ninguém, nada, aleluia, capaz de tirar a presença do Senhor no local que Ele tomou. A partir do momento que você reconhece que você é miserável, homem pecador, e sabe que a tua dependência precisa estar diante dEle, permitindo que Ele habite ao seu coração, permitindo que Ele habite dentro da sua casa, então o diabo não toca naquilo que pertence a Ele. Eu quero dizer para você, no nome de Jesus, se o diabo tem julgado a sua casa, se o diabo tem tentado apontar dentro da sua casa, não permita hoje, em nome de Jesus, a graça, a misericórdia, o poder e o amor vai entrar dentro do seu lar, na sua vida, através do Espírito Santo de Deus, e o diabo vai ter que sair correndo no nome de Jesus. No nome de Jesus, nós somos como luz em meio às trevas, irmãos.
Sabemos que os acusadores, aqueles que se julgavam religiosos, vieram com uma situação. Jesus demonstrou que aquele tal de amor, o tal do amor, tal maneira que Deus nos amou, é maior que tudo, é maior que todos, é maior que qualquer acusação, é maior que qualquer dilema que nos afaste da presença de Deus. O capítulo 4 do Evangelho de João, os irmãos conhecem a história de Jesus com a mulher, da mesma forma. Jesus falou: a água que eu lhe der e você beber não voltará a ter sede. O que eu quero dizer para você: não deixa em momento algum a presença de Deus sair da sua vida. Não deixa em momento algum o Espírito de Deus sair dentro da sua casa. Não deixa em momento algum a alegria, aleluia, que excede todo o entendimento, a presença do Senhor sair de dentro da sua vida, do seu propósito, aleluia, do seu coração e da sua adoração. A todo tempo entregue a sua vida ao Senhor, a todo momento entregue a sua casa ao Senhor. Não te preocupe com a tua falha hoje, mas saiba que Ele está dizendo assim: vai, não peques mais. Saiba que Ele está dizendo assim: eu não estou nem aí para os seus acusadores. Eu quero dizer para você que eu, Jesus, estou aqui e te digo que te amo, e te digo que tem um propósito na sua vida, e te digo que você é importante para mim, e te digo que os projetos estão escritos, e te digo que eu quero te abençoar. Se coloque em pé, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Dá para louvar, irmão, novamente? Vamos louvar aquele hino, irmãos. Eu quero orar por você. Glória, glória, glória. Oh, aleluia. Deus está falando com você, minha irmã, meu irmão. Deus está falando com você. Deus está falando com você. Lavacéria, vassoplexia. Deus está falando com você. Louve ao Senhor. Diante do louvor, se você, bendito é o nome do Senhor, quer se prostrar diante de Deus, sinta-se à vontade. Se você precisa de um milagre, fale com Deus agora, porque Deus é poderoso para invadir a sua vida e realizar um milagre. Se você precisa de uma restauração, Deus neste momento, através do seu Espírito, há de abençoar. Depois nós estaremos fazendo uma oração em nome de Jesus. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre o joelho e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Aleluia. Sinta a glória do Pai. Não se detenha, Se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem, é Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cure. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta, cultura aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença.
tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Não se detenha se as lágrimas rolarem E a batida do seu coração acelerarem. é Ele mexendo no secreto da gente, O lugar que ninguém conhece mais, Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda a ferida. Tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero milagre, só quero Jesus em mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, eu pego dinheiro, eu pego a vida, só não quero viver com a presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero Jesus. Eita, que presença é essa? Presença que mexe com conta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, eu pego dinheiro, eu pego a bênção, só não quero viver tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Irmãos, nós vamos orar. Eu gostaria de orar. Ô Gustavo, a Vitória está aí? Você consegue chamar ela, filho, por favor? Glória ao nome de Jesus. Nós vamos orar, irmãos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O Espírito de Deus, irmãos, está sobre a igreja. Reverséria basflox andaia vasséria calavassúria andala massaia vassou. Glória a Deus. Dani, vem aqui, Dani. Vem aqui, filho, por favor. Glória a Deus. Vem aqui, filho, por gentileza. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Levante suas mãos, sem filho. Assim diz o Senhor. Deus está falando assim, Dani, para você. Que a promessa que Ele fez, ainda quando pequenininha, Ele jamais esqueceu. Existe uma ordem de Deus sobre a sua vida. Creia nisso que eu vou te falar. Creia, 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 porque você vai ver. Que quando você estiver louvando ao Senhor, não tenha medo de lançar sobre aqueles que te ouvem a palavra de milagre e de poder de Deus, porque Deus, através daquilo que sai da sua boca, diz o Senhor, Deus vai curar, Deus vai libertar, e Deus vai fazer o nome dele ser glorificado. Deus vai colocar do seu lado uma pessoa com estado depressivo, e através daquilo que você transmitir ao coração dessa pessoa, a alma dela será livre do mal, e essa pessoa reconhecerá a soberania de Deus. Deus te chamou, filha, para simplesmente continuar adorando o nome dele, e tudo na sua vida, tudo
diz o Senhor, e eu falo isso com convicção naquilo que Deus falou comigo agora. Deus preparou, está escrito diante do Senhor, está diante do memorial do Senhor. O Espírito de Deus habita o seu coração, pois te ungiu. Te ungiu. Ainda que na sua simplicidade, no seu buscar do conhecimento, você vai perceber, já tem percebido que Deus vai falar profundamente no seu coração. Não tenha medo de levantar as mãos aos céus, porque existe uma palavra de ordem, que quando você levantar as mãos aos céus, os céus vão se levantar. E o nome de Deus será glorificado, pessoas vão ser libertas, vão ser livres, e o nome de Deus será glorificado. Neste momento, desce do céu uma unção sobre a sua vida. E o seu ministério não foi ministério dado por homem, foi escrito por Deus, assinado por Deus. E Deus, Ele é aquele que se responsabiliza. Não te preocupe. Não preocupe. Saiba que a todo tempo Deus está com você. Deus está falando assim diante de toda a igreja, para que a igreja saiba, filha, que na sua vida a presença do Senhor é constante. Não para exaltação do homem, do sentimento humano, não, mas para mostrar e para lembrar que Ele te chamou. E pessoas que vão começar a chegar perto de você são pessoas que precisam ouvir algo de Deus. Sairá da sua boca. Da sua boca. A forma como Deus vai agir eu não sei, mas Deus vai colocar. E por causa daquilo que você falar, Deus assina. E essas pessoas serão transformadas e abençoadas no nome de Jesus Cristo. Eu vou orar, irmãos, mas eu preciso orar pela Vitória. Ah, ela está aqui. Cadê o esposo? Vem cá. Glória ao nome de Jesus. Algum tempo já, Deus já havia me colocado algo no meu coração a respeito de vocês. E Deus, Ele conhece os desejos de todo ser humano. É até a forma simples de eu poder falar. Não existe nada que passe desapercebido diante do Senhor. A saúde do corpo humano está nas mãos de Deus. Deus, Ele criou o homem. Ele formou o homem. Deus sabe, conhece da ponta dos dedos ao fio de cabelo. Deus sabe. E Deus disse ao meu coração assim para vocês. É como se uma terra estivesse arada e a semente fosse plantada nessa terra. E a semente, ao ser plantada nessa terra, ela tinha alguma dificuldade para germinar e crescer um fruto daquela semente. Um fruto daquela semente, seja de ordem espiritual, seja de ordem matrimonial, um fruto. Deus está falando assim. Mas Deus, Ele coloca as mãos sobre essa terra. Deus coloca as mãos sobre essa terra. E ao colocar as mãos sobre essa terra, Deus está fertilizando essa terra. Fertilizando essa terra, a semente vai germinar. A semente vai crescer. O fruto será colhido. E o nome de Deus será glorificado. Toda medicina, quando se trata de saúde humana, ela é limitada. Todo recurso que nós buscamos na medicina, ela tem o seu limite, tem os seus tratamentos a serem feitos. Isso aí eu digo no geral, para todos. A nossa parte espiritual, aquilo que nós buscamos do Senhor, diante do Senhor, o limite, se assim eu posso dizer, termina em Deus, porque é Deus que dá. Mas Deus
disse ao meu coração, e espero que vocês entendam, que tudo aquilo que Deus falou, Deus há de cumprir. Vocês vão colher o fruto. Vocês vão pegar o fruto em suas mãos. Vocês vão participar da alegria. E vocês vão ser cúmplices um do outro nas grandes promessas que Deus fez. Deus assina lá sobre a sua casa agora. E assinando sobre a sua casa, a porta se abre, a bênção chega, e Deus e Deus faz que aquelas palavras que são ditas ali debaixo daquele teto cheguem aos céus. Ainda que os homens não entendam, ainda que as pessoas aqui não estejam entendendo nada, mas vocês sabem o que vocês têm buscado diante do Senhor. E Deus assina, Deus carimba, Deus entrega, Deus exalta, Deus Ele faz, porque o nome dEle é glorificado. E quando for lhe perguntado, Senhor, será que eu vou alcançar? Assim diz o Senhor, hoje eu confirmo. Dá um abraço na sua esposa, Gustavo, por gentileza. Pode abraçar. Estenda as mãos para cá, irmãos. Estenda as mãos para cá. Eu não conheço a vida particular. Eu conheço a Vitória desde pequenininha. O Gustavo também, assim eu posso falar, embora ele é grandão, desde pequenininho. Eu não conheço a vida particular do casal. Mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos. Deus entra na casa deles hoje. Deus assina a favor deles hoje. Em todas as áreas, aquilo que estava seco, Deus dá fertilidade hoje. Para que o nome dele seja glorificado. E para que eles saibam que Deus em momento algum fechou os céus ao favor. Em momento algum a sua casa foi desapercebida diante do Senhor. Pelo contrário. Desde o início da oração, a oração foi ouvida, a Deus bradou do céu, e hoje Ele diz assim, eu sou com vocês. Estenda as mãos para cá, eu quero orar por eles em nome de Jesus. Pode abraçar sua esposa, Gustavo, pode abraçar, pode abraçar. Senhor Deus, está esse casal aqui, Pai, e existe sobre a vida deles uma promessa. Essa promessa, meu Deus, não é humana. O Senhor sabe o que eles têm falado quando oram dentro da sua casa, na particularidade do casal. Aquilo que eles precisam, aquilo que eles têm buscado em Deus. Eu peço neste momento, Deus, em nome de Jesus, eu tenho certeza que o Senhor falou comigo. E o teu Espírito confirmou o coração da tua filha e do teu filho. Meu Deus, neste momento, Senhor, que os céus abracem este casal, Pai, no nome de Jesus. E que nós, Senhor, com os nossos olhos humanos, possamos ver aquilo que o Senhor vai fazer por eles, pois o Senhor cuida, o Senhor dá, o Senhor entrega, o Senhor faz, o Senhor é o Deus de milagre, para a realização de uma grande obra no nome do Senhor Jesus Cristo. Creia, irmãos, porque da forma que Deus faz, da forma que Deus age, irmãos, é a forma que Deus quer fazer e não interessa para nós da forma que Deus vai fazer, mas Deus vai fazer. Igreja, ore comigo agora no nome de Jesus. Você que quer um milagre da parte do Senhor, você que quer uma bênção na sua vida, ore neste momento. O Deus de milagre, o Deus que nos ama está aqui. Eu quero orar por você, Senhor Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador, Pai, de toda a glória. Eu oro neste momento, Senhor, por esta igreja, por este povo que tem buscado a tua presença, que tem estado diante do Senhor neste momento, ó Pai. Manifesta a tua glória, abra as portas, Senhor, multiplica, prospera, dá alegria, dá salvação, restaura, meu Pai, a cada um pelo poder do teu nome. É o que eu peço ao Senhor Deus no nome de Jesus. Irmãos, diante da mensagem que você ouviu nessa noite, que foi a mensagem que Jesus disse que Ele te ama, tem alguém que gostaria de aceitar a Jesus como seu Salvador?
Tem alguém que gostaria de voltar para Jesus agora? Vem aqui agora. Jesus te ama, Jesus te ama. Tem salvação para sua casa, tem salvação para sua família, para sua vida. Se tem alguém entre nós que está afastado, que por algum motivo você achou que o seu pecado era um pecado de condenação, nesta noite Jesus falou para você: eu te amo, eu te perdoo, eu te saro, eu te curo, eu te restauro. Vem aqui na frente para que a igreja possa te abraçar, para que a igreja possa te amar. Se tem alguém que quer reconhecer e confessar Jesus como Salvador diante dos homens, vem aqui também, para que a igreja possa te conhecer, para que a igreja possa te amar, e juntos nós iremos para o céu. Tem alguém, irmãos? Tem uma moça vindo ali, alguém acompanha ela em nome de Jesus. Bate palma para Jesus, bate palma para Jesus, dá festa no céu. Bate palma para Jesus, o diabo perdeu. Tem mais alguém? Há tempo ainda, irmão. Eu quero ir para o céu com você. Eu não quero ir sozinho, não. Eu quero ir para o céu com você. Eu quero ir para o céu com você. Se você quer aceitar a Jesus ou retornar, você fala assim: pastor, eu sou cheio de falha, cheio de pecado, miserável homem que sou. É isso mesmo, é esse mesmo que Jesus está chamando. É cheio de falha, cheio de pecado. É esse mesmo, sabe por quê? Porque Jesus vai falar da mesma forma que ele falou para aquela mulher: eu não te condeno, pelo contrário, eu te dou vida, eu te dou vida. Tem mais alguém? Se tiver, se até o final, irmãos, do culto, após o culto quiser também, procure os pastores dessa igreja. Nós vamos orar por você da mesma forma. Qual o nome da moça? Laís. Está voltando para Jesus, Laís? Neste momento eu devolvo ao nosso pastor, em nome de Jesus Cristo.